Já estamos na nossa 6ª semana aqui já, falando sobre doutrinas básicas da palavra de Deus. E quem acompanhou desde a primeira live sabe que nós falamos sobre a importância da doutrina. A gente também discutiu, né, isso, sobre por que é importante saber sobre doutrina. Depois nós falamos sobre arrependimento de obras mortas, a gente falou sobre fé em Deus. E a gente já iniciou o estudo sobre batismo, e na última live nós falamos sobre batismo em Cristo, e hoje nós vamos falar sobre batismo nas águas. Batismo nas águas é uma doutrina básica, e é muito importante, eu sempre gosto de falar, que o texto de Hebreus, no capítulo 6, onde fala e instrui a igreja acerca dos rudimentos que são básicos, né, para que todos nós saibamos, né, e existe uma importância da gente saber aquilo que é básico, existe uma extrema importância para hoje você que crê na palavra de Deus, você, né, que quer conhecer mais sobre a palavra, uma das coisas que nós precisamos conhecer é sobre doutrinas básicas. E aí o texto lá em Hebreus, que a gente já leu várias vezes aqui juntos, ele vai falar sobre batismos. Por quê? Porque não existe só um batismo. Normalmente as pessoas acreditam que existe só um batismo no que diz respeito, por exemplo, a batismo do Espírito Santo e batismo nas águas, né? Que são os mais comuns, né? Os mais próximos à nossa vida nesse sentido de prática. Mas a Bíblia, ela vai falar que existem mais de um batismo, e são 4. Batismo em Cristo Jesus, batismo nas águas, batismo no Espírito Santo e batismo no fogo. E hoje a nossa live é para poder falar sobre batismo nas águas. Por que nós batizamos, por que devemos batizar, qual é o princípio da palavra que está ali alinhado com essa ordenância, por que Jesus disse que nós deveríamos nos batizar. Então, é justamente isso que eu quero falar aqui com você, tá? Nessa noite, ó, já tô todo confuso ainda com o horário. Nessa noite eu quero falar com vocês sobre batismo nas águas. Então vamos para mais uma live. Obrigado você que está aqui, obrigado você que está ouvindo essa live aqui amanhã, ou então em outro dia, não está aqui ao vivo, mas está assistindo. Eu quero e desejo que essa palavra abençoe a sua vida, tirem dúvidas, tá? Porque o objetivo da gente estar dando esses ensinamentos aqui na internet é para justamente a gente tirar dúvidas acerca desse tema que é básico. Então, fica aqui até o final, porque durante a live eu tenho certeza que você vai tirar muitas dúvidas acerca desse assunto, batismo nas águas. E se você que está me vendo, ouvindo aqui, se você ainda não é batizado, eu creio, né, que você será assim que você tiver uma oportunidade aí na sua igreja, tá bom? Então vamos para cima, vamos iniciar mais uma live acerca de doutrina básica, e hoje nós estaremos falando sobre batismo nas águas. Então, o que nós queremos responder aqui, através desse vídeo, através dessa live, é: o que é batismo nas águas? Por que fazemos? Por que nos batizamos? Como isso deve ser ministrado? Será que é por imersão? Será que é por aspersão? Por que nós não batizamos crianças? Por que a igreja evangélica, né, quando a igreja evangélica ela recebe alguém que é, por exemplo, da igreja católica, por que o batismo lá da criança não é validado na igreja evangélica? Por que a igreja evangélica não tem essa prática? Quando se deve batizar? Para quem é o batismo? Né? Para quando para quem deve ser batizado? Então, hoje nós iremos falar sobre essa prática cristã, essa prática que faz parte daquilo que é fundamento. Então, se você tem dúvida naquilo que é fundamento, não queira entrar em assuntos mais profundos se você ainda não sabe daquilo que é básico. Então, o que é básico precisa ter em nós
confiança, a gente precisa ter certeza, a gente precisa gerar convicção naquilo que é básico. Então, batismo é uma doutrina básica da palavra de Deus. Então, vamos lá. Por que nós nos batizamos? Então, Mateus, no capítulo 28, no verso 19, vai expressar uma ordenança de Jesus. Nós nos batizamos, né? Nós batizamos as pessoas nas águas ou em águas, porque é uma ordenança de Jesus. E o que diz o texto, ó? Ide, Mateus 28, 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o batismo é uma ordenança de Jesus. Quem disse essa frase aqui, quem disse esse versículo, são palavras de Jesus. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, isso é uma ordenança. Se é uma ordenança, e se nós cremos em Jesus, logo aquilo que ele nos ordena, nós devemos fazer. Aqui o texto não está falando que é um conselho da parte de Jesus. Aqui está expressando uma ordenança da parte de Jesus. Então, se é uma ordenança, nós devemos ter essa prática de batizar as pessoas, de batizar. Então, normalmente quando a gente está assim dentro da realidade da igreja, uma das coisas que as pessoas mais falam é que não estão prontas ou preparadas para poder batizar. E o que leva a pessoa a pensar dessa forma é justamente a falta de conhecimento. Porque a falta do conhecimento leva você a fazer declarações infundadas, leva você a falar coisas que não estão escritas na Bíblia. Então, o batismo não é para quem está preparado, o batismo é para quem está decidido. Logo, se alguém crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador, este deve se batizar nas águas, porque o batismo nas águas é uma representação daquilo que aconteceu no nosso interior. No dia que nós fomos batizados em Cristo Jesus. E se você quiser saber sobre o batismo em Cristo Jesus, aqui, né, no canal aqui, no Instagram e tanto no YouTube, tem um vídeo explicando sobre isso. Aquele que foi batizado em Cristo Jesus é aquele que crê em Cristo, que Cristo é nosso único e suficiente Salvador. Logo, a sequência daquele que crê é ser batizado. E o batismo, ele é um selo da nossa fé. O batismo, ele é um selo da nossa fé. Todo aquele que crê em Jesus Cristo, crê que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador. O batismo, ele vai ser um selo. O batismo deve ser visto como um selo da justiça que vem pela fé. Evidentemente, deve seguir a fé, como determinam as palavras finais de Jesus, que se encontram registradas no Evangelho de Marcos. Olha o que diz Marcos capítulo 16, no verso 15 e 16. Diz o seguinte, ó. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então, batismo ele não é para confirmar a salvação, porque salvação ela vem através do crer. Aquele que crê, este é salvo. Mas aquele que primeiro creu, ele deve seguir uma sequência. É crer e for batizado. Porque o texto aqui vai dizer que quem vai ser condenado é quem não crê, não quem não foi batizado. Logo, quem crê em Jesus precisa automaticamente se batizar. Por quê? Se você está pronto para poder receber Jesus, logo você está pronto para ser batizado. Porque para ser batizado precisa antes acontecer algo em nós que é o arrependimento. Então, alguém que hoje é batizado, ele precisa ter a sua confissão em Cristo Jesus, ele precisa ter a consciência dos seus pecados,
que quando eu digo consciência para arrependimento, e é justamente por essa razão que nós não batizamos, as igrejas evangélicas não batizam crianças quando elas nascem, porque uma criança ela não tem a capacidade de reconhecer os seus pecados. Criança não confessa pecado, criança nasce sem passado, então logo ela não pode reconhecer que ela é pecadora. Então, quando criança, nós fazemos assim como muitos homens de Deus fizeram na Bíblia. Quando uma criança nasce, a gente não batiza. Quando uma criança nasce, a gente apresenta e consagra ao Senhor. Nós vimos isso na vida de Samuel, nós vimos isso na vida de Jesus e tantos homens na palavra de Deus que vão contando ali a história. Logo quando uma criança nasce, ela deve ser apresentada, ela deve ser consagrada ao Senhor, porque batismo é para representar aquilo que aconteceu dentro de nós. Amém, gente? Então é por essa razão que nós não batizamos criança, porque para ser batizado, precisa ter consciência de quão pecadores nós éramos. Amém, gente? Quem está aí comigo? Então, o batismo, ele é um selo da nossa fé. Nós confirmamos a nossa fé através do batismo. Lá no Antigo Testamento, as pessoas precisavam ser seladas, e uma das formas de selo no Antigo Testamento, nós podemos ver isso principalmente se iniciando através de Abraão. Abraão, o Senhor orienta a ele a circuncidar o prepúcio da carne ali. O homem deveria passar pelo processo de circuncisão. E todos aqueles que eram circuncidados, eles eram reconhecidos como o povo de Deus, Então, quando Cristo chega, quando Jesus chega, quando dá início à nova aliança, a circuncisão não é mais na carne, a circuncisão ela é no coração. Então, logo, se a circuncisão ela é no coração, essa circuncisão ela precisa ser exposta para que todo mundo saiba quem é o dono do nosso coração. Em Colossenses, no capítulo 2, no verso 11 e 12, vai dizer o seguinte, nele também fossem circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo Jesus. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitado pela fé no poder de Deus, que ressuscitou Jesus Cristo de dentre os mortos. Então, olha o que o texto está dizendo. O batismo, ele funciona como uma representação daquilo que aconteceu no nosso interior. Quando nós aceitamos Jesus Cristo, nós nascemos de novo. A palavra do Senhor vai dizer que nós fomos batizados em Cristo Jesus. Os nossos pecados foram sepultados junto com ele. Quando ele morreu, nós morremos junto com ele. Quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos junto com ele. Então, no nosso espírito aconteceu algo. E agora o batismo nas águas, ele vai funcionar para representar essa realidade que aconteceu no nosso interior. Porque quando nós somos imergidos, submersos nas águas, o que está sendo representado ali? Eu, Eliezer, ali, quando estou ali naquele momento antes, eu sou a velha criatura, estou representando essa velha criatura. Mas quando eu sou submergido nas águas e quando eu me levanto através do nome de Jesus, eu estou representando para que o mundo veja a realidade que já aconteceu no meu interior. Olha que algo poderoso que é. Batismo não é qualquer coisa. Batismo é uma representação, é uma encenação daquilo que aconteceu no nosso interior. Então, eu como uma testemunha, testemunhando para que todos vejam, para que todos saibam aquilo que aconteceu no meu interior e para que fique marcado, para que fique selado que a partir de agora já não sou mais eu quem vivo. A realidade que está dentro de mim agora está sendo exposta para que todos vejam, para que todos saibam que a realidade que aconteceu no meu interior agora é tão real que eu quero expor isso para que
todos vejam, para que todos saibam. Então, o batismo, ele é uma representação daquilo que aconteceu no nosso interior. Então, olha como é poderoso. Olha como é poderoso o batismo. Olha como é marcante. Às vezes a gente participa de muitos batismos, né, durante o ano, e é tão maravilhoso você batizar alguém que está com entendimento daquilo que está acontecendo. Por isso nós vemos pessoas se emocionando, sendo batizadas até mesmo com o Espírito Santo, sabendo que aquilo ali não é um qualquer acontecimento. Não, o mundo agora, todos estão vendo aquilo que aconteceu no nosso interior. O velho homem morreu, um novo homem, uma nova mulher nasceu. Agora nós fomos crucificados em Cristo Jesus. E agora, uma nova criatura agora está ali para poder viver as realidades que a palavra de Deus tem ao nosso respeito. Então, o batismo, ele é esse selo, o selo da nossa fé. Ele é a representação daquilo que aconteceu no nosso interior. Por isso, eu não vou considerar o batismo qualquer coisa. E por isso eu não vou deixar passar muito tempo. Ei, irmão, se você que está aqui me assistindo, se você recebeu Jesus Cristo no seu interior, você deve se batizar imediatamente, porque você deve expressar. O batismo não é para quem está preparado ou pronto. Batismo é para quem está decidido em Cristo Jesus e viver uma nova vida com Ele. Vamos para mais aqui um texto. O batismo não salva, mas o batismo acompanha a salvação. O batismo, ele não é para a salvação, mas o batismo, ele acompanha a salvação. O batismo, ele não vai ter esse efeito de salvar alguém, porque o que salva é crer com o coração e confessar com a boca. Mas aquele que creu com o coração e confessa com a boca, esse deve se batizar. Mas nós vamos ver na palavra de Deus um fato, um momento em que alguém recebeu Jesus Cristo, mas não foi batizado. E o que aconteceu com essa pessoa? Não foi salvo porque não se batizou? Olha o que Jesus vai dizer para ela. Lucas, capítulo 23, no verso 39. Olha o que está dizendo. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu, ó Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo dos nossos atos, que os nossos atos merecem. Mas este nem o mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Olha que texto maravilhoso, porque perceba o que está acontecendo nesse exato momento aqui. Esse malfeitor que está preso na cruz do Calvário, existem dois, Jesus está no meio, e dois malfeitores. Um blasfema, um caçoa, um zomba. O outro se arrepende e reconhece que Jesus Cristo, ele é inocente. Quando ele olha para Jesus, reconhece a divindade de Jesus e diz o seguinte: este aí não cometeu mal nenhum, o pecador sou eu que estou errado, eu que estou recebendo aquilo que eu merecia. Você está lembrado que eu disse para você? Fé é crer com o coração e confessar com a boca. O que esse homem está fazendo? Crendo com o coração, confessando com a boca de que ele é pecador e Cristo é inocente. Logo, ele está ali fazendo uma confissão de fé. Mas eles estão presos na cruz. Não tem como descer essa situação para poder ser batizado. E olha o que Jesus diz, pelo fato dele ter crido com o coração e confessado com a boca. Jesus diz: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Essa parte dessa frase, estarás comigo no paraíso, vai ficar para outra doutrina básica, quando a gente falar de ressurreição e juízo eterno. Mas se prenda nisso daqui.
ele foi salvo sem ter sido batizado. Mas por que ele não foi batizado? Porque ele não tinha ali condições, ele estava ali com a sentença de morte, ele já estava condenado ali para morrer, mas ele recebe a salvação no seu espírito. Então, o fato dele crer no coração, confessou com a boca, isso trouxe para ele salvação. Mas vamos imaginar que o cenário fosse diferente. Imaginar que ele estivesse num GC, vamos imaginar que esse malfeitor estivesse assistindo um culto, ele se arrepende, ele vai lá, confessa Jesus Cristo, vai lá na frente e tal, aquela coisa toda. E ele decide não querer se batizar. Nós vamos poder perceber que quando alguém rejeita o batismo, está rejeitando uma ordenança. Se está rejeitando uma ordenança, logo se coloca em desobediência. Não está querendo colocar para fora aquilo que aconteceu no seu interior. Então, no nome de Jesus, o batismo, ele é uma forma de nós expressarmos aquilo que aconteceu no nosso interior. E um outro ponto também, nós devemos nos identificar com Cristo Jesus. Porque Cristo Jesus, ele também se batizou. Cristo também foi batizado. Por isso o batismo ele tem um significado. Além de ser um testemunho público da nossa fé em Cristo Jesus, ele fala algo. Na verdade, é o meio através no qual externamos que tipo de fé nós estamos depositando em Cristo Jesus. Porque nós vamos nos lembrar que Jesus Cristo também foi batizado através da vida de João Batista. Jesus Cristo, quando encontra João Batista também batizando, ele também se submete a esse batismo. Logo, por quê e para que Jesus Cristo está se batizando? Porque nós devemos nos identificar, porque nós olhamos para Cristo Jesus, vemos o que ele fez e o que ele está ali se movendo do nosso lugar, é para que a gente olhe para ele e saiba que o batismo é para nós, o batismo é para aquele que crê, o batismo é para aquele que crê em Jesus Cristo, o batismo é para aquele que quer expressar o seu amor por Cristo Jesus. Então, se ele se batizou, nós também devemos fazer isso. E o batismo faz com que eu expresse o nível de fé e o tipo de fé que eu estou andando. Então, talvez você está assistindo, você já é batizado. E eu quero trazer para você essa consciência da importância de você ter isso. Não foi um evento qualquer, não foi qualquer coisa, não foi uma programação de igreja. O batismo é uma ordenança de Cristo Jesus para manifestar uma realidade no natural daquilo que aconteceu no nosso interior. Amém, gente? Você que está recebendo, está sendo abençoado, vai comentando aqui no nome de Jesus. Outra coisa, outro ponto também que eu quero falar com você. Quem pode se batizar? Essa é uma das perguntas que a gente mais recebe no momento de batismo. Quem pode se batizar? A gente vai para a palavra de Deus, Lucas, capítulo 23, no verso 39. Lucas, capítulo 23, no verso 39, nós vamos ler até o 43. Diz o seguinte, um dos malfeitores, aqui a gente já até leu, um dos malfeitores crucificava, blasfemava contra Jesus, e um dos outros malfeitores, ele não blasfemava, mas ele cria com seu coração ali que Jesus Cristo, ele era o Salvador. Então, preste atenção nesse ponto aqui, porque algumas pessoas têm um hábito de achar que evangelho é por meritocracia, mas evangelho, irmãos, é graça. A gente está falando aqui de um ladrão, de um malfeitor.
e que muitos de nós, com a justiça própria, não ofereceria o evangelho para essas pessoas. Mas Cristo está oferecendo o evangelho para essas pessoas. Cristo está apontando o evangelho para essas pessoas. Cristo está mostrando que salvação é para eles. Jesus ele veio para quem está doente, para quem está perdido, para quem entende, irmãos, que precisa dessa graça e desse favor. Então, o batismo é para quem? O batismo é para quem está arrependido e decidido. Aquele que recebeu Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E o que pode fazer com que essa pessoa seja impedida de se batizar? Só tem uma coisa que pode impedir alguém de se batizar. Atos no capítulo 8, no verso 36 e 37. Aqui conta a história de quando Filipe estava pregando o evangelho, né? E aí ele prega o evangelho, essa pessoa recebe Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e logo ele tem um desejo de se batizar. E eles estão em um cenário que, olha o que Filipe escuta. Atos capítulo 8, no verso 36, nós vamos ler 36 e 37. Eis aqui a água. O que me impede que eu seja batizado? A resposta do Filipe vem trazendo luz para o requisito base para o batismo. Olha o que Filipe responde. É lícito se crês de todo o coração. Aquele homem que está ali, ele fala, olha, já tem a água aqui, o que me impede de eu ser batizado? E Filipe diz, é lícito você se batizar porque você está crendo com o seu coração. A única coisa que pode impedir alguém de se batizar é a falta de água. Aleluia! A única coisa que pode impedir alguém que está crendo de se batizar é a ausência de água, mas se tem água para poder batizar, essa pessoa deve ser batizada no nome de Jesus. Então, algumas pessoas também fazem uma pergunta assim, qual é o tempo máximo, mínimo para alguém se batizar? Ou tem pessoas que perguntam assim, se batiza novo convertido, né? Nesse exemplo que nós vimos agora, a pessoa tinha acabado de receber o evangelho e já foi batizado. Não há uma data pré-estabelecida. É lógico que quando nós falamos, né, de igreja, quando nós estamos dentro de um contexto de igreja local, é fundamental que a pessoa esteja ali caminhando, sendo acompanhada, para que ela não faça algo da sua emoção, para que ela não faça algo que seja desperdiçado, mas que ali no mínimo ela entenda o que ela está fazendo, né? Ela crê com o seu coração, crendo com o seu coração, confessando com a boca, ela entendendo que aquilo ali simboliza, aquilo ali está representando, né, aquilo que aconteceu no seu interior, isso é o mínimo. Então, quando alguém pergunta assim, então, pastor, beleza, já que não tem tempo, então a gente também pode batizar a criança? Então, como que acontece? Cada igreja, às vezes, vai funcionar da sua maneira, mas o que eu entendo ser o mais coerente. A criança que se batiza é aquela criança que entende, que ela tem um mínimo ali de conhecimento do que é pecado, ela precisa saber o que é pecado, ela precisa entender que há uma necessidade de nascer de novo, ela precisa saber quem é Jesus, ela precisa saber quem é Deus, quem é o Espírito Santo, ela precisa ter um mínimo ali, um entendimento do que está sendo feito. Então, às vezes, a gente vai encontrar crianças com 5, 6, 8 anos, já sabe o que é pecado, inclusive já até comete pecado, então deve, né, receber ali arrependimento, salvação. Então, o que deve acontecer é, no mínimo, ser um pouco ali coerente, tá bom? E não deixar que as coisas sejam feitas de qualquer maneira. Amém? Então, algumas igrejas, elas vão funcionar, cada uma da sua forma, da sua maneira, no que eu já vi igrejas que batizam só adolescentes, mas também já vi igrejas
né, que batizam crianças com consentimento dos seus pais, os pais entendendo ali, sabendo, acompanhando, sabendo que o seu filho ali sabe pelo menos o básico, né, para isso acontecer. E é justamente isso que é importante. Então não há um problema, por exemplo, de se batizar um novo convertido, desde que ele saiba esses princípios básicos, ele entenda o que está fazendo. Não é algo feito de qualquer forma e de qualquer maneira. Precisa se ter no mínimo de consciência daquilo que está fazendo. Então, como que se batiza? Nós, da Igreja Evangélica, né, na sua grande maioria, a gente entende que o batismo precisa ser feito através de uma imersão. Vai ter igrejas que é por aspersão, que é onde só molha, né, a cabeça, mas nós entendemos, né, que se deve imergir, porque o próprio nome batismo, ele vem desse significado, imergir, mergulhar, e é justamente para poder representar, né, esse novo nascimento. O velho homem morreu, um novo homem nasceu, e agora nasceu para a glória de Deus, para a glória de Jesus, para que tudo isso seja entendido. Então, eu espero aqui ter colocado luz sobre esse assunto, luz no seu coração, sobre a importância de se batizar, a importância do batismo. Algumas pessoas, irmãos, não compreendem a importância de saber aquilo que é básico. Aquilo que é básico é o que dá alicerce para a nossa vida como cristão, para a nossa vida em Cristo Jesus, da maneira que nós, que nós caminhamos, da maneira que nós nos movemos em Cristo Jesus. Por isso, a importância, por isso essas lives aqui semanais, por isso que eu estou batendo bastante nessa tecla de a gente saber aquilo que é básico. Porque quando você é firme, irmãos, em doutrinas básicas, você vai também ficar seguro para pregar o evangelho, para poder falar aquilo que é verdade, para não se perder nas doutrinas. Nós precisamos desse alimento, irmãos, que vai nos fortalecer, que vai nos colocar em uma posição para que a gente caminhe nas verdades da palavra. Então, se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, você pode colocar no direct, pode colocar nas caixas de perguntas que eu estou sempre abrindo por aqui. Faça a pergunta mesmo, tire suas dúvidas e vamos fluir, vamos avançar na palavra de Deus. E eu tenho um pedido para fazer para você que está aqui me acompanhando desde o início, está chegando agora. Eu queria pedir fazer um favor para você. Se você está sendo abençoado, né, através dessas lives, através dos vídeos que a gente coloca por aqui, eu quero te pedir para você ir até o meu perfil agora do Instagram. E lá vai ter links, e um dos links é do canal do YouTube. Então, eu gostaria de fazer esse pedido para você, de ir lá no canal do YouTube e fazer a inscrição, e de convidar pelo menos umas 2 ou 3 pessoas a fazer a inscrição no canal, porque o nosso desejo do nosso coração é a gente levar todas essas lives para lá, para o YouTube, para que a gente lá tenha mais recursos, é mais fácil, é melhor da gente se mover e de se estruturar, tá bom? Então, eu quero abençoar a sua noite, que você tenha uma noite abençoada, que você tenha uma noite de paz, de tranquilidade, que o Senhor te guarde nessa noite e que amanhã seja uma manhã de novos começos, assim como a gente prega na nossa igreja, que seja um dia amanhã, uma terça-feira de provisão, de mover do Espírito, que você venha ter os seus olhos, o seu coração iluminados, para que a graça de Deus, para que o favor de Deus, para que essa palavra ela esteja sempre no seu coração. E um outro convite que eu quero te fazer, irmão, se apegue à palavra de Deus. Seja grato ao Senhor pela palavra. Esse tempo agora que nós estamos vivendo, tempo de últimos dias, é fundamental de que você tenha comunhão com a palavra de Deus, comunhão com o Espírito Santo, comunhão na sua igreja, comunhão com os irmãos, para que você seja fortalecido nesse tempo. Não há mais tempo a perder.
essa canção de Maranata, ora vem Senhor Jesus, ela é real e presente. Então, se agarre à palavra de Deus. É tempo de da gente mergulhar na palavra de Deus, da gente ir no nível mais profundo, da gente mergulhar nos rudimentos que são básicos da palavra de Deus, tá bom? Eu amo a sua vida, amo o seu coração. Obrigado por você ter ficado aqui comigo. Desculpa o atraso, a mudança de horário. Normalmente é terça-feira pela manhã, tá? Mas muito obrigado, um beijo no seu coração e a gente se encontra aqui mais vezes, tá bom? Se você já quiser algum novo assunto, né? Porque assim que a gente terminar essa série de lives aqui, já vai passar para um novo assunto. Então, na caixa de perguntas, você também já pode sugerir qual é o nosso próximo estudo aqui, tá bom? Beijo no seu coração, ama a sua vida e a gente se vê por aí aqui nas próximas lives, tá bom? E faz o seguinte, dá um print na tela, me marca nas redes sociais para que esse vídeo chegue a ainda mais pessoas adquirem conhecimento, mais pessoas sejam alcançados pela graça de Deus e o favor dele, tá bom? Beijo, amo a vida de cada um de vocês. Estamos juntos, vamos pra cima.